seria isso aqui, ó, constante. A gente tem a constante também. O que é a constante? É tudo que é fixo, né? Por exemplo, dado o valor que tem, por exemplo, o π, né? Por exemplo, se eu colocasse lá que o π está recebendo 3,14. Então, em todos os códigos que eu fosse colocar, todos os códigos, eu não precisaria falar que o π é 3,14 na hora que eu colocasse no código, entendeu? Ele seria uma constante. É tudo que vai ser aquele mesmo resultado. Geralmente a gente usa variável para, por exemplo, quando é uma variável não global. Mas quando é uma variável global, ela se torna uma constante. Mas a constante a gente vai usar mesmo é no Java. É no Java, no JavaScript. É onde que a gente vai utilizar mais vezes a constante, tá? Tipo, a constante, a gente vai ver a diferença de constante e variável o tempo todo. Aqui não. Aqui nas primeiras aulas a gente não vai ver tanto. Pelo menos no Visual G eu não vou passar tanto sobre constante, tá? Talvez futuramente, assim, na segunda live e tal. Eu quero fazer 3 lives. O ideal seria antes das minhas aulas começarem, né? Para mim não ficar muito sobrecarregado. Então, tipo, por isso que eu tô fazendo essa quantidade de horas, para mim já entregar o material, tudo certinho, e não ficar muito sobrecarregado. Mas eu quero fazer 3 lives. As duas primeiras vai ser totalmente do Visual G, tá? E a terceira, eu vou colocar ela para vocês aprenderem no JavaScript, tá? Aí já vai ser no JavaScript ou no Java. Eu já vou colocar para vocês aprenderem mesmo. A terceira aula é a mais importante que vocês vão ver. Obviamente que aqui também é importante, porque vocês vão estar aprendendo o código. Vocês vão estar aprendendo totalmente a estrutura do código, tudo. Não vão ficar na mão quando vocês passarem, tá? Então, eu tinha salvado uma outra imagem aqui. Isso aqui é para depois. Isso aqui deixa. Então vamos voltar lá pro... Aqui, ó. Isso aqui que eu ia falar para vocês mesmo, ó. É que nem eu falei aquela hora. As variáveis válidas e inválidas. As válidas, você vê que sempre começa com letra. Por quê? Porque as variáveis sem a letra, elas são inválidas. Não pode número, não pode espaço, não pode um hífen, não pode começar a ter a barrinha assim, ó. Tá vendo? É que nem eu expliquei. É sempre desse jeito, com um hífen, se você quiser dar um espaço, tá? Ou, por exemplo, fosse com uma letra maiúscula. Então, por isso que começa sempre com a letra minúscula. Não é, obviamente, tipo, não é uma... Você pode começar com a letra maiúscula, tá? Não é uma regra começar com a letra minúscula. Você pode sim, tá? Você pode começar com a letra minúscula. E quando for uma segunda palavra, você coloca maiúsculo. E uma coisa que eu não expliquei. Na variável, por exemplo, eu vou colocar, voltar pro Visual G aqui para vocês. Na variável aqui, ó. Além de não ter espaço, não ter nada, vamos supor que você for querer colocar algo que tem C cedilha. Ou algo que tem tio. Por exemplo, macacão. Não pode, tá? Por que não pode? O tio aqui, ó, ele não pode. Você não pode colocar nada que tenha tio ou C cedilha. Então, por exemplo, como você colocaria? Você ia colocar macacão. É sem o C cedilha. Ficaria feio? Fica. Mas isso não é só aqui no Visual G não, tá? Isso aqui, tanto no Java quanto no JavaScript, não pode ter qualquer coisa com coisa. Não pode, não pode isso aqui, ó. Não pode com chapéuzinho, não pode nada, não pode nada. É uma coisa assim mais fechada, mas não pode. Então, por exemplo, maçã. Você tem que colocar maca. Porque se você colocar maçã, não vai funcionar. Não pode ser cedilha, não pode nada. Então, esse é um jeito que eu não expliquei certinho, mas facilita muito depois que você entende. Então, Ok. Aqui chegamos nos operadores aritméticos. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem melhor.
Eu tenho uma imagem melhor dos operadores aritméticos, mas eu quero explicar aqui certinho, tá? É que nem tá aqui. Os operadores aritméticos, eles são utilizados para realizar cálculos matemáticos no Portugal. Tanto no Java também, tá? Temos os seguintes operadores. Soma é o maisinho, tá? Para você somar dois valores. Subtração é o menos, a gente conhece. Multiplicação você vai usar o asterisco aí do seu computador. Para você, por exemplo, o Shift e o 8, né, no meu. Divisão é a barrinha. E o resto da divisão é a porcentagem. Então, por exemplo, a gente tem mais alguns módulos também que eu vou passar aqui para vocês, que também eu tenho em outra imagem, uma imagem aqui melhorzinha, cadê? Vou colocar aqui para vocês. E aí, gente? Aqui vocês vão ver melhor quais são os operadores aritméticos, tá? Por exemplo, aqui, ó. Vamos supor, o A ele vai receber 5 e o B vai receber 2, tá? Se eu quiser somar aqui a adição, você vai colocar o mais. A mais B, aí como o A recebeu 5 e o B recebeu 2, A mais B é igual a 7. A mesma coisa. A menos B vai ser igual a 3. A multiplicação, A mais B igual a 10. A divisão, 2,5. A divisão inteira, que é o resto da divisão, 2, que vai simplesmente cortar aqui, ó, o meio, né? E a exponenciação, por exemplo, 5 elevado a 2, tá? Vai ser 25. Isso aqui eu quero que vocês tirem um print, tá? Quero que vocês tirem um print, quero que vocês peguem isso aí, porque vai ser muito importante. Depois vai entrar o mod. O mod é o quê? O mod é um outro elemento aritmético para vocês calcular se é ímpar ou par, tá? Então é um método que vai ser para vocês, que eu quero colocar, mas primeiramente eu quero colocar esses aqui que são básicos, tá? É básico, mas é bom vocês lembrarem aqui para a gente estar fazendo a atividade, tá? Vamos voltar lá para a matéria. Avançar aqui, ó. Então, por exemplo, quando a gente pegar uma estrutura de decisão, que eu vou mostrar um preview dela depois, só que o preview dela é um preview mesmo, vai ser uma coisa totalmente mais rápida, eu vou uma coisa, por quê? Porque na próxima aula vai ser totalmente sobre estruturas de decisão. A próxima aula vai ser focado nela, eu vou passar um preview, mas mas totalmente focado em estrutura de decisão na próxima aula, tá? Então porque é uma matéria muito longa, é uma matéria mais longa do que essa que eu estou passando para vocês. É bem demorado, é uma coisa assim que não vai ser tão fácil, tá? Ela é mais complexa, é uma matéria mais complexa, mas é muito legal de você fazer, porque você consegue fazer bastante coisa bem top com ela, mas você vai precisar saber disso aqui, tá? Conspiradores, você pode utilizar. Esse daqui é mais utilizado também pro Java, tá? Por exemplo, mais igual. Soma e atributo ao resultado da variável. Aqui a gente não vai utilizar tanto esse, tá? A gente vai utilizar mais no Java, então eu vou voltar lá para o aplicativo, que eu quero explicar como que vai funcionar. Outros operadores aritméticos, tá? Então vamos lá, vou apagar isso aqui da atividade. E eu vou colocar aqui no início aqui só para vocês saberem. Um instrumento de decisão é o se, tá? O se, vamos supor, se tal coisa acontecer,
faça isso. Se não, faça outro. Só que, por exemplo, ele tem um para, coisa tipo assim, eu não vou explicar muito, porque eu não lembro muito da matéria do si certinho, para ser muito honesto. Mas é uma estrutura que eu queria colocar certinho para vocês. Mas cara, te ensinar para vocês outros operadores aritméticos. Por exemplo, se eu quero saber se um número ou outro vai ser maior do que o outro, eu tenho que colocar, vamos colocar se vamos colocar aí a média, que é se fosse aqui, né? Se tivesse a variável média, mas é um exemplo. Se a média for maior ou igual a 6, então você tem que colocar o então, tá? Lembrando que não pode aqui também não vai poder o tio. Então, aí você vai colocar escreva. Aí você vem cá. Aluno aprovado. É um exemplo, tá? Aí você vem, se não, que aí automaticamente você não vai precisar colocar isso aqui novamente, tá? Automaticamente ele sabe. Se não for maior ou igual a 6, se não, faça. Escreva. Eita. Escreva. Aluno reprovado. Esse é um esquema de decisão. É um básico do básico do básico, tá? Mas aqui é o que a gente vai fazer depois. Eu quero que esse aqui é uma prévia dele, tá? Não é aquela coisa assim, nossa, totalmente complicada agora, porque é só uma prévia, mas é uma estrutura de decisão onde que a gente vai utilizar muito esse esquema aqui, ó. Por exemplo, aqui é igual ao maior, ou menor ou igual a 6, um exemplo, ou igual, que tem que ser 6. Tipo, acima disso não vai. Tem que ser o valor 6. Por exemplo, isso aqui é para outras coisas. Por exemplo, sempre vai ser 6. Se não for 6, aí você vai colocar a condição para você, tá? Tem que ser exatamente igual a 6. Ou igual a igual. Ou tem isso aqui também, ó. Cadê? Diferente de 6. Ele tem que ser diferente de 6. Não sendo 6 é uma condição tal. Sendo 6 é uma condição X. Então, essa é uma coisa, uma estrutura de decisão que a gente vai utilizar, principalmente para tudo, tá? Esse código de decisão, ele é muito utilizado. Ele tem o para, que é uma estrutura de repetição, tem o caso, que a gente vai aprender também na próxima aula, tem por exemplo, o para de repetição, né? Para, por exemplo, para e de tal a tal. É uma coisa assim que eu vou trazer para você certinho na próxima aula. Mas o caso é muito interessante, que eu quero trazer totalmente para vocês na próxima aula. É uma estrutura que eu mais gosto de utilizar, tá? Para ser honesto. De estrutura de repetição. Mas a gente utiliza muito, muito, calma aí, com os operadores aritméticos, tá? Tipo, a gente usa demais, 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 demais. A gente sabe muita coisa. Por exemplo, aqui, ó, que eu coloquei. Número igual a 10. Atribui o valor a 10 ao número. Então, tipo, por exemplo, é umas coisas muito bacanas de você pegar para ver. Mas isso aqui, por exemplo, aqui, ó, número você soma o número a 3. Por exemplo, o mais igual a 3. Então, por exemplo, se o número aqui na variável ele vai receber o número 10, aqui você pode colocar a soma com 3. Então,
é umas coisas interessantes para se fazer. Os operadores aritméticos, aqui ó, tá vendo? Recebendo cada coisa de sub e de tal, para fazer as multiplicações. E eu quero deixar aqui para vocês responderem essa matéria. Depois do exercício, eu vou dar um tempo de pelo menos uns 15 minutinhos, pra todo mundo tomar uma água, todo mundo dar uma respirada, levantar um pouco aí, porque 2 horas e meia de live é de matar, viu? Nossa, já deu 2 horas e meia, mas eu quero que vocês respondam. Qual é o operador usado para somar dois valores em Portugal? É o mais, é o menos ou o asterisco? E o outro, qual operador realiza a multiplicação entre dois valores? É o barra, é a porcentagem ou a multiplicação? Coloquem no chat aí para mim e eu quero que vocês deixem certinho aí. Quero que vocês coloquem no chat aí para mim. Porque agora eu coloquei essa questão, porque depois que eu voltar, eu vou só fazer exercícios práticos, tá? Tipo, que os operadores aritméticos, foi para explicar mesmo, mas depois disso aqui eu vou fazer só exercício prático. Por exemplo, eu vou resumir novamente tudo que a gente aprendeu, para quem não estava no começo da live, e para quem assistiu o começo, mas também não viu no final da live, eu vou dar um breve resumo depois da correção do exercício e vou falar mais ou menos o que eu quero trazer para a próxima live, tá? Mas é que nem eu tô falando, eu quero que vocês respondam isso aí, nesse chat, essas questões. Eu vou dar um tempo aí para vocês de 2 minutos e tudo. Nossa. E hoje vocês aí, vocês que estão vendo a live aí, tá sofrendo com esse calor? Misericórdia. Tomando água sem parar, misericórdia. Você tá doido, tá quente demais. Tá doido, velho. Parece que eu sinto um calor mais do que o normal mesmo, mas mesmo assim, esses dias não tá coisa não, viu? Tá fácil não, tá difícil. Tá complicado demais essa situação desse Brasilzão e tudo. O ideal é a gente fazer um intercâmbio para outro país, um país mais frio, porque misericórdia. Brasil não tem jeito. É disso aí para mais quente. Você tá doido. E eu quero saber também um pouco para vocês, novamente, o que vocês estão achando da aula, o que vocês estão, coisa do tipo. Lembrando que é o básico do básico ainda. A segunda aula que vai ser, o bicho vai pegar mesmo, que vai ser umas coisas mais complicadas. Isso aqui é o início mesmo de tudo, vai ser uma coisa assim que a pessoa aprende. Eu vou ser muito honesto, até mesmo na minha faculdade ali, já deu os 2 minutos, as respostas seriam essas, A e C. A seria o somar e o C seria o multiplicar. Vou passar mais uma. O que o operador de porcentagem faz em Portugal? Quero que vocês realizem para mim. E qual operador que atribui em Portugal? Tá? Essa faculdade, eu estou tentando resumir o que ela passou para mim, porque ela não explica muito bem, certinho sobre, então, tipo, talvez outras faculdades façam melhores e tal, mas aqui eu tive que aprender mais sozinho mesmo, então umas matérias assim que eu tentei me dedicar mais solo mesmo, né? E eu quero estar trazendo isso para vocês, um pouco do conhecimento que eu adquiri. Obviamente que eu quero trazer mais lives, eu quero trazer sobre HTML, que é uma matéria muito boa mesmo. Eu quero trazer de modulação, que também é uma matéria muito fácil, muito boa, tá? E eu também quero trazer mais coisas de JavaScript, também que é bom também para vocês aprenderem. Então, são matérias assim que vocês vão gostar muito, tá?
Eu espero que vocês gostem. Tipo, eu quero trazer melhor, porque eu praticamente eu não tive um ensinamento muito bem de Java não, tá? Porque a professora nossa, Deus, explica mal demais. Então, eu queria, na próxima aula, eu vou passar todo o conhecimento na terceira live, que vai ser a terceira live, vai ser sobre Java, tá? Então, praticamente, vai ser todo o conhecimento que eu obtive fora da faculdade. Porque a faculdade em si não me ajudou nada sobre Java. Obviamente que, tipo, é que nem eu falei, a estrutura a gente já sabe, pelo fato de mexer com o Portugal, mexer com o Visual G, praticamente quem mexe com esses dois sabe mesmo fazer as coisas, então eu já tô ficando até sem voz de tanto falar, por isso que eu vou dar um tempinho. Mas quem mexe com a faculdade em si, talvez as outras faculdades ensinem melhor Java, mas essa aqui foi bem ruinzinha. E aqui o exercício seria a porcentagem realiza a divisão e retorna o resto, tá? E o operador de atribuição em Portugal é a B. O último exercício. Opa, Alex, eu acabei de ver aqui, ó. 4B e 3, não tenho certeza não, viu? Você acertou a 3. A 4 é porque eu não passei tanto ela, que seria essa aqui, ó. Cadê? É porque, cadê o negócio? Distribuição? Foi erro meu, tá? Que a 3 está aqui, ó. Atribui o valor da variável ao número. Mas, é porque o que acontece? É porque aqui, ali tem... Eu vou te mostrar aqui pra você. É porque eu utilizei de forma diferente. Que ali, por exemplo, eu coloquei aqui, ó. Número. Aí eu venho cá. Vamos colocar aqui, ó. Inteiro. A atribuição, basicamente, da 4 seria isso aqui, ó. Calma aí. Tô certo? Deixa eu ver se eu passei. Calma aí. O número inteiro. A atribuição da 4 ali é basicamente isso aqui. Ó. Vou te mostrar para você ver, para você entender. Vamos colocar ali que está o número, né? Colocar número. O que está ali é os dois pontos mais o igual a 10. O que é isso aqui? Esse número aqui, ó, ele está recebendo o valor de 10. Só que o número operador aqui, ó, ele não é muito utilizado, não. Principalmente no Portugal. A gente utiliza mais esse aqui, ó. É basicamente a mesma coisa, tá? Tem a setinha para cá, ó. É basicamente a mesma coisa, só que ele é mais eficaz no Portugal. Por exemplo, se eu fosse colocar no Java, não é nem isso, é só isso aqui, ó. Número igual a 10. No Java seria isso, entendeu? Por exemplo, esse aqui está recebendo o número 10. Mas aqui no Portugal, ele pode ser representado assim, ou pode ser representado assim. Mas esse aqui é um jeito mais confiável de atribuir o valor, tá? Então, por exemplo, eu não gosto de usar muito aqueles métodos que nem a que estava escrito ali. Por exemplo, o mais tal coisa. Vamos colocar aqui, ó. O número recebeu 10, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Um exemplo, soma inteiro também, tá? Se eu quero, vamos colocar aqui. O número recebeu 10. Eu venho aqui, ó. Soma igual... Não, recebe número mais 2. Tá vendo? Então, esse número aqui, ó, ele já está valendo 10. Entendeu? E eu estou atribuindo esse valor aqui de 10 para o número. É porque ali eu coloquei uma forma mais antiga. Eu vacilei, mas a forma mais recente é utilizada é essa aqui, ó.
Então, por exemplo, o número 10, ele recebe o número e recebe a 10. Por exemplo, e se eu quiser voltar esse resultado para a pessoa? Eu venho cá, escreva, soma. Eu coloco aqui 12, tá vendo? Porque o que acontece? Para você fazer uma soma, não basta você só colocar um número. Por exemplo, sempre tem que escrever uma variável soma. Por exemplo, se você, ou atribuir uma outra variável, pode ser qualquer nome, você dá um nome, tá? Mas é que nem eu estou falando, que nem eu expliquei no início da live, todas as variáveis têm que ser uma coisa mais objetiva possível. Por exemplo, porque não é só você que vai mexer nesse código, tá? Não é só você que vai ter esse código em mão quando você estiver trabalhando. Ou, por exemplo, eu fiz esse código vai passar para outra pessoa para ele trabalhar em outra área, tá? Vamos supor que ele vai atribuir, ele vai mexer, vamos colocar aí para fazer uma implementação de HTML. Para ele entender essas variáveis, elas têm que ser muito, mas muito objetiva. Então, por exemplo, aqui na aula, por exemplo, na faculdade, você pode colocar aqui, em vez de você colocar número, você pode simplesmente colocar num, resumir, num 1, ou num 2, ou nome 1. Você não precisa escrever as coisas tudo certinho, entendeu? Mas quando você estiver mexendo para você fazer as coisas, por exemplo, principalmente na faculdade ou estiver trabalhando, você tem que ser muito direto. Então, as variáveis elas têm que ser muito diretas, muito explicadinhas, porque não é só você que vai mexer com elas. Então, por exemplo, vamos voltar lá para o exercício, que é o 4. Seria a resposta B, né? Então, é porque essa aqui é uma forma mais antiga de se falar. Essas formas aqui, ó, dos operadores, cadê? Elas são mais antigas. Por exemplo, se você quiser somar uma variável, é mais fácil você fazer do jeito que eu falei. Tipo, obviamente isso aqui mas isso aqui vai dar uma confusão na cabeça das pessoas que vão mexer. Porque elas já estão mais acostumadas do jeito que eu te falei, entendeu? É um jeito mais simplificado, mas é um jeito muito mais utilizado para se fazer. Então, qual é o efeito do operador mais igual? Mais igual. É basicamente o que eu te falei. Ele seria mais ou menos igual ao outro de atribuição, só que aqui você vai somar. Por exemplo, se eu quiser, por exemplo, adiciona o valor e atribui o resultado. Mas esse aqui seria o A, porque ele não está multiplicando. É o adiciona, tá vendo? Então, por exemplo, eu colocaria um valor e ele seria adicionado àquele número. Não é recomendado utilizar muito aqueles operadores, mas é o que a gente aprende a fazer, sabe? Agora, eu vou deixar aqui, ó, seria o A mesmo, tá vendo?